Bom dia, terceira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 13/11, estaremos fazendo uma revisão sobre os períodos compostos por subordinação, classificando-os em subordinados, substantivos, adjetivos e adverbiais. Estaremos fazendo a correção das atividades. Para estarmos relembrando aí, sabemos que os períodos são subordinados quando as orações são dependentes. Dentro dessa ideia de dependência, nós iremos classificar os períodos subordinados em subordinados substantivos, quando a oração subordinada traz para a gente o valor de um substantivo, pode ser substituído por isto, e apresenta 6 classificações diferentes. Subordinada substantiva subjetiva, quando tem valor de sujeito. Subordinada substantiva predicativa, quando tem valor de predicativo do sujeito. Subordinada substantiva completiva nominal, quando tem valor de complemento nominal. Subordinada substantiva objetiva direta, valor de objeto direto. Subordinada substantiva objetiva indireta, valor de objeto indireto. E subordinada substantiva apositiva, quando tem valor de aposto. Vamos nos lembrar ainda que, para analisar os períodos compostos por subordinação substantivo, significa que eu estou fazendo análise sintática da oração subordinada. E o elemento que une os dois períodos simples, no caso ali, são as conjunções que e se. Na maioria das vezes, a conjunção que. Então, eu sei que será subordinado substantivo quando eu estiver fazendo análise sintática da oração, ou seja, toda oração subordinada apresenta para mim um valor sintático, substantivo, predicativo, isso que eu acabei de falar. E quando o elemento que liga a oração principal à oração subordinada é uma conjunção, ou o que ou o se. Fechou aí na subordinada substantiva. Subordinadas adverbiais são aquelas em que a oração subordinada tem para a gente valor de adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? Expressa para a gente uma circunstância, tempo, lugar, causa, consequência. E aí eu vou me lembrar que, nesse caso, toda oração subordinada apresenta uma circunstância e nós teremos conjunções variadas. Eu tenho conjunções que identificam causas, conjunções que identificam consequência. Então, diferente das substantivas, em que nós só tínhamos as conjunções que e se, agora nós temos conjunções variadas. Tanto quanto, assim como, assim que são conjunções que indicam para a gente uma circunstância. Conjunções subordinadas adjetivas. Nós temos ali uma oração subordinada que apresenta para a gente um valor de adjetivo. E é interessante destacarmos que nas orações subordinadas adjetivas, o elemento de conexão ele sempre é um pronome relativo. Sempre funciona como relação com a oração anterior. Por exemplo, os meninos que estudam se dão bem. Nesse caso, o que funcionou como pronome relativo para... Não são quaisquer meninos. Os meninos que estudam. Quem estudam? Esses meninos. Então, esse que funcionou como pronome relativo. Então, os meninos que estudam se dão bem. Se eu quisesse separar as duas orações, eu teria os meninos se dão bem que estudam. Seriam essas duas orações. E nós vamos classificar as subordinadas adjetivas em restritivas e explicativas. Tem valor de adjetivo, possui um pronome relativo, que é o que, e nós só temos duas classificações. As restritivas, que não apresentam vírgulas, e as explicativas, que estão sempre dentro de vírgulas. E como alguém já tinha comentado na última aula, trazem para a gente uma ideia de aposto, de explicação. Então, quando eu tenho os meninos que estudam se dão bem, eu tenho uma adjetiva restritiva, porque eu estou dizendo que apenas aqueles que estudam se darão bem. Então, eu estou restringindo a informação. Mas, quando eu digo os meninos, vírgula, que estudam, vírgula, se darão bem. Agora, eu estou explicando que todos os meninos estudam, portanto, se darão bem. Fiquem atentos para o fato de que a presença da vírgula muda totalmente a significação, porque quando eu não tenho vírgula, eu estou restringindo
a informação. Quando eu tenho a presença da vírgula, eu estou explicando, estou trabalhando com a ideia de que todos estão sendo contemplados na informação passada. Ok, pessoal? E aí nós vamos responder as atividades, nós estaremos corrigindo, e está bem misturado ali as orações, podem ser subordinadas substantivas, adjetivas ou adverbiais. Então, para a gente começar, a primeira questão dizia assim, ó. Identifique qual é a oração subordinada em cada período. A seguir, classifique-a em substantiva, adverbial ou adjetiva e justifique sua classificação. Então, não vou nem fazer a primeira, não, só vou explicar, não vou nem dar o exemplo. Nós vamos identificar qual é a parte da oração que é classificada como subordinada, e aí eu sei que eu preciso ter o elemento de conexão, né? Ou começa com uma conjunção ou com um pronome relativo. Então, nós vamos sempre identificar a oração subordinada a partir daí. Depois que eu identificar, eu vou perceber qual é a função dela. Se é uma função sintática, para ser substantiva, se é uma função circunstancial, para ser adverbial, ou se é uma função qualitativa, né? No caso, para funcionar como adjetivo. E a partir daí, vocês expliquem qual foi o raciocínio utilizado. Certo? Quem gostaria de fazer a primeira? Pode ficar à vontade, eu estarei fazendo as anotações aqui. Pode falar, Ruscaia, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Bom, eu analisei que essa oração ela tem uma função sintática, ela tem um valor de substantivo. Aí eu separei a primeira oração da segunda oração, que a primeira é necessário e a segunda é que você volte. Nesse caso, a gente vê que a primeira oração não tem sujeito. Então, a gente já vê que a oração é subordinada substantiva, subjetiva, porque também a segunda oração, ela exerce a função de sujeito, que é que você volte. Ok. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Qual é a oração que você identificou? Que você volte, ok? É a nossa subordinada. Aí você identificou que ela tem função de sujeito. Aí, um macetezinho que você poderia usar aqui era substituir pelo isto, né? É necessário isto. Seria uma opção, se você não quisesse fazer análise sintática diretamente. Então, é necessário isto. E aí você observou, como você já comentou, que a oração está na ordem invertida. Então, ficaria, isto é necessário. Então, quando você passa essa segunda oração para o começo, ele passa a ter a função sintática de sujeito. Portanto, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok, Samuel, pode ser também. Você pode usar os dois raciocínios. Pode substituir pelo isso, que é para a gente a ideia ali de que é um substantivo, como você pode fazer análise sintática direta. Ok? Está certíssimo. Muito bom, Ruscaia. Muito obrigada. Pessoal, o que vocês precisam entender é que a oração que vocês identificam, ela precisa ter uma função. Então, ou vocês identificam essa função como substantivo, como advérbio ou adjetivo. A Ruscaia foi direta à análise sintática. O Samuel já achou mais fácil substituir pelo isso. Uma dica aqui seria, se eu tenho 3 classificações possíveis, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir pelo isso. Se deu para substituir, ela será substantiva. Porque o isso nunca é usado para identificar adverbial ou adjetivo. Então, assim, é uma forma de você ir mais direto, vamos dizer assim. Você usa o isso, se deu para encaixar, se deu para fazer a substituição, você já sabe que é substantivo. Ok. Letra B. Letra B. As crianças que têm contato com a natureza são mais calmas. Quem gostaria de fazer a letra B? Pode ir, Samuel, fique à vontade. Pode abrir o microfone aí. A letra B, a frase, as crianças que têm contato com a natureza são mais calmas. Eu coloquei que ela é uma adjetiva, porque eu vi de cara que tinha um certo local. Quando eu vou fazer adjetivo, eu vejo, tem o substantivo, depois eu vejo o local que tem que compor 2 vírgulas para colocar como se fosse uma, uma explicativa. Mas aí quando não tem eu vejo esse lugar e eu falo, tá, isso aqui é adjetivo. Mas aí eu leio a frase, aí eu coloquei adjetiva, neste caso, temos uma subordinação restritiva.
que mesmo eu vendo que tem um local que eu posso pôr as vírgulas, não tem. Então ela não pode ser de jeito nenhum explicativa. Ela vai ser restritiva. E aí ela vai agir como adjetivo de as crianças, mas está restringindo as crianças que têm contato com a natureza, não são todas. Tá, ok, certíssimo. Diga aqui para mim primeiro, qual é a oração subordinada que você vai identificar? Que têm contato com a natureza. Isso, que tem contato com a natureza. E observem aí que esse que funciona como pronome relativo. Tá certíssimo o seu raciocínio. Que tem contato com a natureza está restringindo a informação de quem são as crianças. Não são quaisquer, mas são apenas aquelas que têm contato com a natureza. E essa ideia de que tem contato com a natureza funciona como um adjetivo das crianças às quais nós estamos fazendo referência. Por isso que você identificou aí essa função adjetiva, porque está caracterizando. Está certíssimo o seu raciocínio, você caracterizou como oração subordinada adjetiva restritiva. Certinho? Isso. Ok, muito obrigada, Samuel, está certíssimo. Letra C. Camille, pode ser? Vamos lá, então. Você ganhará um brinquedo novo porque foi um bom garoto. Pode falar. Ah, você está sem microfone. Pode falar no chat, não tem importância não. Qual é a oração subordinada que você identificou? Oi, está digitando? Mas qual foi a oração subordinada? A oração subordinada. Qual é a parte desse período aqui que você classificou como oração subordinada? Porque nós temos um período composto. Então você tem uma parte da oração que funciona como oração subordinada. Qual foi? Aqui em cima o Samuel identificou. Porque foi um bom garoto. Ok, então vamos lá. Porque foi um bom garoto. Nós temos uma oração subordinada aqui. Você classificou como adjetiva, substantiva ou adverbial? Você colocou adjetiva. Por quê? Para ser adjetiva, você teria que ter um pronome relativo. E você não tem o que, porque o que não funciona como pronome relativo. Você tem um porquê, que é uma conjunção. Olha o raciocínio, Camille. Você tem um porquê, que é uma conjunção. Então, não é pronome relativo, você já elimina a oração subordinada adjetiva. Ok? Então, se é uma conjunção, ou ela será a conjunção que funciona como substantivo ou a conjunção que funciona como advérbio. Para ser substantivo, eu também teria que ter a conjunção que não aparece aqui. Aparece um porquê. Então, porquê é uma conjunção adverbial. Deu para entender o raciocínio, Camille? Você ganhará um brinquedo novo. Qual é a circunstância em que você vai ganhar o brinquedo novo? O fato de ser um bom garoto. Então, porque você foi um bom garoto, tranquilo, porque você foi um bom garoto, você irá ganhar o brinquedo novo. Então, você tem uma circunstância aí. Então, você tem uma oração subordinada adverbial causal. A causa do ganho, né, do brinquedo será o fato de ser um bom garoto. Pessoal, todo mundo conseguiu entender o raciocínio aqui? Primeira coisa que nós fazemos é identificar a oração subordinada. A partir do momento que você delimitou, aí você identifica o elemento de conexão. Para ser adjetivo, tem que ter pronome relativo, que é o quê? Para ser substantivo, tem que aparecer a conjunção que ou se. Se aparecer outra conjunção, será adverbial, que indica para a gente uma circunstância. Ok, letra D. Alan, pode ser? Calma aí, vamos devagar aí. Letra D, calma aí. Não tem como abrir o microfone, não? Deixa eu desbloquear a sala aqui, pessoal. Tá, vamos lá então, Alan. Enquanto você vai respondendo aí, eu vou ler a oração. Ela é uma das pessoas que mais colaboram com a empresa. Vamos lá. Qual é a oração que nós identificamos como subordinada?
Qual é a oração subordinada aqui? Ela é uma das pessoas que mais colaboram com a empresa. Que mais colaboram com a empresa. Ok. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora, você identificou a oração subordinada que mais colaboram com a empresa. Agora você vai identificar se esse que apareceu aqui funciona como conjunção integrante para ser subordinada substantiva, funciona como pronome relativo para ser subordinada adjetiva, ou se é adverbial para identificar para a gente uma circunstância. Você colocou aqui em cima que é uma subordinada substantiva. Significa que dá para substituir por isto, é verdade? Ela é uma das pessoas isto. Funciona? Ela é uma das pessoas isto. Opa, não funciona. Então, ela não é subordinada substantiva. Entendeu o raciocínio? Vamos pensar se eu tenho a ideia de circunstância. Eu já não tenho substantivo. Vamos ver se ela é adverbial. Ela é uma das pessoas. Qual é o tipo de pessoa? As pessoas, uma pessoa que colabora com a empresa. Opa, então eu estou me referindo a um tipo de pessoa. Então esse que aparece aqui, ele é um pronome relativo. Ele não é uma conjunção. Que pessoas? Aquelas que colaboram com a empresa. Então, partindo desse raciocínio, essa segunda oração, que mais colaboram com a empresa, está adjetivando as pessoas. Está dando uma informação sobre quais são os tipos de pessoas das quais nós estamos falando. Então, você tem uma subordinada adverbial adjetiva. E aí eu te pergunto, ela é restritiva ou explicativa? Ela está restringindo uma informação, o que, né, que você tem que ficar atento para ver se ele pode ser substituído pelo isto. Se não puder, ele será pronome relativo. E aí, Alan, você tem uma ideia de restrição ou explicação? As pessoas que mais colaboram, isso aí, restritiva com a empresa, você está restringindo, não são quaisquer pessoas, são aquelas que mais colaboram. E você também não tem a presença da vírgula, né? Então, restritiva. Então, repetindo a letra D, a oração é que mais colaboram com a empresa, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela funciona como um adjetivo da expressão da palavra pessoas. E nós temos aí o que como pronome relativo. Certo? Letra E. Todos disseram que este foi o melhor filme do ano. Bruna, quem vai fazer aí? Bruna, Aleph, Heitor, Lubase, João Vitor. E aí, letra E. Todos disseram que este foi o melhor filme do ano. Eu posso fazer. Pode, vai lá. Eu botei. Já tinha começado aí, a Bruna faz a outra, a letra F, Bruna. Vai, Heitor. Uhum. Este foi o melhor filme do ano. Eu botei que foi uma oração subordinada substantiva adjetiva direta. Opa, Pois... calma aí um pouquinho, calma aí. Vamos identificar aqui. Calma aí, vai devagar aqui para eu ouvir. Que este foi o melhor filme do ano. Essa é a oração subordinada, né? Uhum. Você classificou como? Substantiva, adjetiva direta. Mas não existe isso. Adjetiva direta, não. Pode ser objetiva direta. Ah, não, perdão, é objetiva. Eu botei o O e eu achei que era o A. Foi mal. Ah, tá. Tá perdoado. Se nem você tá entendendo sua letra, espera entender quando eu for corrigir. Não, é porque ficou no B, a tracinho do B puxou no A. Achando que era o A. Tá, vamos lá então. Todos disseram que este foi o melhor filme do ano. Você classificou que este foi o melhor filme do ano como uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por que ela é substantiva e por que é objetiva direta? Porque ela tem função de objeto direto da oração principal. Uhum. E você identificou essa ideia aí a partir de quê? Você fez a substituição pelo isto, né? Todos disseram isto. Então, esse que aparece aqui, ele é para a gente uma conjunção integrante. Todos disseram isto. Isto completou o verbo dizer. Quem diz algo. Portanto, é um objeto direto. Ok, Heitor. Obrigado. Correto, obrigada, tá?
Então, pessoal, letra E, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Estão acompanhando aí, pessoal? Quem não está querendo responder, mas está acompanhando direitinho? Beleza. Próxima aí, então, letra F. Bruna, pode ser? O médico especializado em oftalmologia diagnosticou a doença. Está sem microfone? Isso, Bruna. Tem como abrir o microfone? Travou? Dá para você responder ou não? Senão eu passo para outra. Tá. Vamos lá, Lubaz, então? Ok, Alan. Beijinhos. Luiz. Renan. Rovena. Lucas. Perroute. Vamos lá, gente. Pode, Bruna. Pode ser por aí. Pode fazer a letra F aí, então, que eu passo para G para outra pessoa aí fazendo, enquanto você digita a resposta aí, então. Quem pode fazer a letra G? Eu posso, claro. Quem é que está falando? Luiz. Vamos lá, Luiz, então. Faz a letra G. Já que Tá, a estou de... oração é... Calma aí. Já que estou de carro, posso lhe dar uma carona. Ok. A oração subordinada que eu identifiquei é já que estou de carro. Ok, E a já que estou de oração... carro. E a outra oração eu posso lhe dar uma carona. Uhum. Ela é adverbial porque ela expressa uma condição. Subordinativa adverbial. Vamos lá, então. Voltando aqui, então. Você classificou como... Consecutivo. Oi? É, uma consequência consecutiva, né? Eu posso te dar uma carona já que estou de carro. Olha aqui, vamos voltar aqui o raciocínio. Ela é subordinada adverbial, tá certo? A oração é essa daqui. Já que estou de carro, posso lhe dar uma carona. Dar carona é a consequência. Por que que vai dar a carona? Porque está de carro. Ah, então, já que estou de carro é a causa e não a consequência. Entendeu? Entendi. Já que estou de carro, ou seja, visto que eu estou de carro, essa é a causa. Qual é a consequência? Lhe dá uma carona. Ok? Ela é uma subordinada adverbial, porque você tem uma circunstância, está certo que você colocou ali. A nossa oração é o já que estou de carro, a conjunção é o já que, entretanto, é uma oração subordinada adverbial causal. Você tem a relação de causa e depois de consequência. A consequência dá a carona, mas a causa é o fato de estar de carro. Ok, Luiz? Ok. Beleza, então. Muito obrigada, tá? Só errou ali na relação de causa e consequência, mas o raciocínio estava certo. O fato de indicar uma circunstância. Deixa eu voltar aqui na letra F que a Bruna está fazendo. Rovena, pode responder por aqui, se você quiser. A Bruna colocou: o médico especializado em oftalmologia diagnosticou a doença. É interessante essa letra F aqui, porque nós temos algo diferente para ser destacado. A Bruna colocou a oração especializada em oftalmologia e classificou como oração subordinada adjetiva. Pessoal, vocês observaram que nós não temos aqui nítido a presença de um verbo para marcar essa segunda oração. Então, deixa eu abrir aqui o vídeo para conversar com vocês. Já vou voltar aí com você, tá, Bruna? Vocês com certeza já ouviram falar que as orações subordinadas elas podem ser chamadas de desenvolvidas ou reduzidas. O que são as desenvolvidas? São essas que nós classificamos. Por que são desenvolvidas? Porque possuem conjunções ou pronomes relativos. Então, eu tenho exemplo: subordinada, substantiva, desenvolvida, subjetiva. Eu nem preciso dizer que ela é desenvolvida, porque toda vez que eu tiver uma conjunção, ela será desenvolvida. E quando que ela é reduzida? São aquelas orações em que nós percebemos que há a presença da segunda oração, entretanto, a forma verbal, ela está identificando para a gente uma das formas nominais. Gerúndio, que termina em NDO, particípio, ido ou ado, e infinitivo, que termina em R. Então, é como se eu dissesse: o médico, que é especialista em oftalmologia,
mas eu quis substituir que é especialista já pelo adjetivo especializado. Especializado aqui pra gente é uma forma verbal no particípio, que eu poderia dizer também um médico que é especializado, mesmo que é estranho porque você faz o infinitivo irregular, né? O particípio, perdão, irregular, né? Você não diz ele é especializado, você diz que ele é especialista, não é isso? Que é especialista. Entretanto, a ideia de especializado, ela é um adjetivo, perdão, ela é um adjetivo. Então, você tem a ideia especializado em oftalmologia, que é uma forma reduzida da oração que é especialista em oftalmologia. Essa questão, ela traz para a gente uma oração subordinada adjetiva, porque você tem aí marcado a adjetivação do médico, mas é interessante ficarmos atentos ao fato de que você não tem identificado aqui o pronome relativo e nem a forma verbal nítida. A gente percebe que a palavra, o adjetivo especializado, ele vem de uma informação que é especialista. Ok? É só para vocês observarem a ideia da oração desenvolvida e reduzida. Quando a gente iniciou o estudo das orações subordinadas adjetivas, eu até comecei assim com vocês. Pessoal, observem, nós temos aqui o médico especialista em oftalmologia diagnosticou a doença, porque a primeira oração é essa aqui, ó. O médico diagnosticou a doença. Qual médico? O especializado em oftalmologia. Vamos inserir agora um pronome relativo. Lembram que nós fizemos esse tipo de atividade. Então, vocês iriam transformar em o médico que é especialista. Ok? Deu para identificar que é um adjetivo, que você tem a ideia de adjetivação ali, é o que interessa, é o que importa. Então, Bruna, você já classificou como oração subordinada adjetiva, né? Identificou pelas vírgulas, classificando-a como oração subordinada adjetiva explicativa. Ok. Explicativa porque você está explicando quem é o médico, qual a especialidade do médico. Beleza. Letra H. Ela me convenceu de que eu estava errado. Quem vai fazer pra gente a letra H? Ela me convenceu. Samuel? Uhum. Pode ir. Ela me convenceu, eu coloquei que ela é substantiva. Tá, mas primeiro Porque identifica pra mim primeiro qual é a oração subordinada. eu estava errado. Ok, que eu estava errado, certinho. Eu coloquei que ela é uma substantiva. E o motivo disso é porque, novamente, eu substituí. Eu coloquei, ela me convenceu de. Não, eu posso colocar de isso, só que eu posso juntar o de e o isso para formar disso. Certíssimo. E como tem esse de e forma o disso, eu coloquei que ela é um objeto indireto, porque ela Muito necessita do de para poder conectar as duas frases. Frases não, Ok. orações. Certíssimo, muito bom. Muito obrigada, certíssimo. Pessoal, olha só. A oração subordinada que eu estava errado. Essa é a nossa subordinada. Samuel identificou como substantivo porque ele fez a substituição. Ela me convenceu de isto. Então, disto. Ela me convenceu disto. Observem que o disto, ele está completando o verbo convenceu. Quem convence, convence alguém de alguma coisa. Então, de algo ou disto funciona para a gente como um objeto indireto. Então, eu tenho aqui essa segunda oração, que eu estava errado. Eu preciso colocar a preposição, a conjunção de? Não necessariamente, visto que o de é um caso de regência que o verbo pediu, né? Quem convence, convence de algo. Se você quiser marcar a segunda oração apenas daqui, ó, que eu estava errado, está certíssimo. Se você quiser colocar o de, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a segunda oração ela é classificada para a gente como oração subordinada subordinada substantiva, objetiva, direta. Indireta, oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Ok? Letra I. Tenho medo de que você não volte.
E aí, quem será? Vamos, gente, tem um monte de pessoas na sala. Nosso objetivo é tirar dúvida, identificar onde vocês estão errando. Aleph, Amanda, Breno, Yarlison, João Vitor, Lubase, Lucas, Marcos, os dois, Marcos, Rafael, Rovena. Pode ir, Ruscaia. Letra I. Então, ela também tem a função sintática. Então, ela é uma oração subordinada substantiva, e a subordinada é de que você não volte. Aí, eu percebi que a subordinada, ela tem a função de complemento nominal da oração principal. Então, ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Certíssimo. Muito bom. Muito obrigada. Pessoal, olha só essa segunda oração que foi identificada. Tenho medo de que você não volte. Então, a nossa oração subordinada é essa aqui, ó. Que você não volte. Como eu já disse, se quiser colocar o D, não vai fazer diferença nenhuma. Que você não volte. É a nossa subordinada. E aí, a Ruscaia comentou que... alguém colocou um comentário aqui. Rovena, já vou olhar para você aqui. Alguém comentou aqui... a Ruscaia comentou que essa oração ela pode ser substituída por isto. Então, tenho medo disto. Portanto, ela é subordinada substantiva. Ok. E aí nós vamos identificar, então, a função sintática. Como a Ruscaia já colocou, tem função sintática de completiva nominal. Por quê? Tenho medo disto. Disto completa a palavra medo. Medo não é verbo. O verbo está aqui, ó. Medo é um nome. Então, se completa um nome... é completiva nominal. Ok? Então, nós temos aqui essa segunda oração, que é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Certinho? A letra J, a Rovena respondeu aqui, ó, no chat. Deixa eu ler aqui. É um filme que emociona. Então, ela classificou para a gente a oração subordinada, né? Ela identificou como que emociona. É a nossa subordinada. Subordinada adjetiva, porque o filme, ele emociona. Então, é como se eu dissesse, é um filme emocionante. Então, eu tenho aqui o valor de adjetivo. E o que funciona como pronome relativo, né? Quem emociona? O filme. Então, ele está relacionando o filme à sua característica, ao fato dele ser emocionante ou dele provocar emoções. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva e eu tenho aqui uma ideia de restrição. Eu não tenho a presença da vírgula. Eu estou restringindo o filme. Não é um filme qualquer, mas um filme que emociona. Então, eu tenho aqui que emociona a oração subordinada adjetiva restritiva. Ok? Correto, Rovena. Muito bom. Pessoal, ok? Até aqui, algum comentário? Deixa eu abrir a câmera aqui. Digam para mim aqui, alguém ainda não consegue identificar a diferença entre as subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais? Esse é o momento. Como eu disse para vocês, isso é bastante cobrado. Então, eu preciso que vocês coloquem as dúvidas agora. Não entendi, não estou conseguindo identificar, errei tudo, não sei como fazer, mas eu preciso ouvir. E aí? Sim ou não? Respondam para mim lá no chat. Preciso de um retorno. Estão me ouvindo bem? Tudo ok? Ok. Sim? Então, vamos lá, Camila. Deixa eu pegar aqui 3 que são diferentes. A primeira, a segunda... Tá, vou pegar as 3 primeiras, que elas são diferentes. Vai dar para a gente relembrar aqui. Para quem ainda tem dúvidas, algumas pessoas pediram para retomar aqui o raciocínio. Vamos lá, então. Vou pegar as 3 primeiras para vocês aqui. É necessário que você volte. Primeira coisa que a gente faz é identificar a subordinada, que vai iniciar sempre, né? Vai ter início sempre, ou vai se iniciar sempre por meio de um pronome relativo ou de uma conjunção. É necessário que você volte. Então, eu identifiquei aqui. Que você volte. Essa é a nossa subordinada. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos tentar substituir por isto. Se der para substituir por isto, ela é uma substantiva.
E eu já percebi que eu tenho o que. O que, ou ele é pronome relativo, ou ele é conjunção integrante. Nesse caso aqui, ó, é necessário isto. Então, deu para a gente substituir. Se eu pude substituir, então ela é substantiva. Significa que ela terá para a gente uma função sintática. É necessário isto. A oração começa com um verbo, então eu tenho que inverter. Isto é necessário. O isto passou lá para o começo da oração, tendo função de sujeito. Então, ela é uma subordinada, substantiva, subjetiva. Por que ficou fácil? Eu tenho certeza que ficou fácil para identificar, porque a primeira coisa que eu fiz foi substituir por isto. Se deu para substituir, ela é substantiva. Ponto final, eu não tenho mais dúvida. Aí você só vai identificar a análise sintática, só vai analisar, vamos dizer assim, completar a sua oração por meio da análise sintática. Na letra B, eu tenho as crianças que têm contato com a natureza são mais calmas. Vamos identificar aqui a oração subordinada. Eu tenho o que aqui, a nossa única conjunção aqui, ou poderia ser pronome relativo, é o que. Ok, então, que tem contato com a natureza. Eu identifiquei a subordinada, que tem contato com a natureza. Vamos ver se dá para substituir por isto. As crianças, isto, são mais calmas. Não dá, então ela não é substantiva. Se tem o que, ou seria subordinada, substantiva, ou seria adjetiva. Substantiva a gente já sabe que não é, porque não deu para substituir. Significa que ela é adjetiva. Então, esse que ele tem função de pronome relativo. Não são quaisquer crianças, apenas aquelas que têm contato com a natureza. Então, eu tenho uma subordinada adjetiva restritiva, porque eu restringi a informação. Observe o que nós fizemos entre a primeira e a segunda. Eu fui direto na substituição do isto. Na primeira deu para fazer, eu já vi que é substantiva. Na segunda não deu. Então, ou ela é adjetiva ou ela é adverbial. Só que o que está funcionando como pronome relativo. Se é pronome relativo, tem que ser adjetivo. Na letra C, eu tenho: você ganhará um brinquedo novo porque foi um bom garoto. A nossa conjunção é o porquê. Porque foi um bom garoto. Eu já vou eliminar de cara a substantiva. Por quê? Porque a substantiva tem que ser que ou se. E eu tenho o porquê. Eu já vou eliminar de cara também, junto ali, o adjetivo. Porque adjetivo tem que ser pronome relativo. Então, não apareceu o que, apareceu uma outra conjunção, ela vai ter um valor circunstancial. Portanto, é adverbial. Eu vi que o que estava com função... você sabe qual é aqui? Que... Mas aí deve estar no sentido de porquê, não? Às vezes o que na função de porquê. Ah, tá. Aí sim. Mas raramente a gente usa, mas pode acontecer. Né? Você ganhará um brinquedo novo, visto que foi um bom garoto. Entendeu, Bruna? Aí esse que aparece aí pra gente, ele funciona como, né, uma conjunção integrante. Visto que foi um bom garoto. Deve ser o exemplo que apareceu mais à frente aí. Ok? Agora, Camille, quem mais tinha perguntado aqui? Pode ser também, Bruna, no sentido de porquê. Eu não lembrei de nenhum exemplo agora para te dar, mas pode ser no sentido de porquê, que ele tem a mesma função. Então, a primeira coisa que vocês irão fazer é identificar a oração subordinada e tentar fazer a substituição. Não é difícil. O que vocês precisam ter em mente é que a substantiva você tem a presença do que ou do se como conjunção integrante, a adjetiva tem pronome relativo, que é o que. E a adverbial você vai indicar uma circunstância com outras conjunções, visto que, porque, já que, à medida que, assim que. Então, você tem aí a presença de outras conjunções. Certinho? Camille deu ok. Quem mais tinha perguntado aí tirou a dúvida? Ok. Questão de número 2. Está quase acabando o tempo. Indique a opção em que está incorreta a classificação da oração grifada e, em seguida, justifique sua resposta e indique a classificação correta. Alguém que não respondeu ainda, que poderia estar fazendo essa? Alguém? Então, vou deixar livre. Se quem já participou quiser participar novamente, pode ficar à vontade. Eu. Eu?
Samuel. Pode ir. Na questão número 2, eu li todas as alternativas e eu vi que a que eu achei que estava errada era a letra E. Certíssimo, letra E. Por quê? Nela está escrito: enquanto bailava no ar, inquieto vagalume fitava com ciúme da estrela. Só que está escrito que ela é uma subordinada proporcional. Entretanto, o enquanto que está aí na frase, ele não dá a ideia de proporcionalidade, ele dá a ideia de tempo. Isso aí. Enquanto algo está ocorrendo. Aham. Aí eu coloquei que a frase deveria ser classificada como temporal pelo termo enquanto, que dá a ideia de tempo e não de proporção. Certíssimo. É interessante que ela é uma subordinada adverbial, né? Que você tem uma circunstância, só que ela não é proporcional. Ela traz pra gente uma ideia de tempo. Certíssimo, Samuel. Muito bom. Obrigada, tá? E a última aí, pessoal, que foi aquela questão que eu mandei errado. Na verdade, eu peguei uma questão na internet, adaptei, não salvei e a questão foi igual estava lá. E aí, observe as orações a seguir. Quem pode fazer essa daqui pra gente? É a última. Tem que adiantar porque o tempo já está no limite. Bruna, você marcou a 4. Observe as orações a seguir. Em qual período temos uma oração subordinada adverbial? Ok, é a número 4. Na primeira, nós temos a adjetiva. Na segunda, nós também temos adjetiva. Na terceira, nós temos substantivas, né? Afirmaram algo. E na 5, nós também temos substantivas. Então, a única que é adverbial é a 4, ok. Por causa do mesmo que. Você identificou pela circunstância em cima da conjunção mesmo que. Ok. Como que ela é classificada? Concessiva. Certíssimo, Bruna. Ok. Muito bom. Repetindo aqui, pessoal, então, a única aqui dessas orações que é uma subordinada adverbial é a oração 4, que é uma subordinada adverbial porque a conjunção mesmo que indica uma circunstância. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial concessiva. Eu vou repetir para vocês as classificações das outras, para quem quiser depois rever as questões e estudar. No primeiro caso, o homem que é sábio não se mete em confusão, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não é um homem qualquer, é aquele que é sábio. Na número 2, fizemos a consulta, que era de nosso interesse, com os especialistas recomendados. Eu também tenho uma conjunção, uma oração subordinada adjetiva, porque o que funciona como pronome relativo, e ela está entre vírgulas, então ela é adjetiva explicativa. Na número 3, na oração 3, eu tenho todos os entrevistados afirmaram isto. Então, o isto funciona como um complemento do verbo afirmar. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Deu para substituir por isto. E a número 5, né? Estou confundindo letra aqui com número. Era nítido que você não estava satisfeita. Era nítido isto. Deu para substituir também. E aí, organizando a oração, isto era nítido. Portanto, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva. Para quem quiser rever depois. Ok, pessoal? Só um momentinho, então, estou encerrando.